Bom dia, meninos, tudo bem? Nós iremos retornar fazendo uma revisão do conteúdo e hoje nós vamos falar sobre Roma. Roma está localizada no continente europeu entre os mares Mediterrâneo, Adriático, Tirreno e Jônio. Roma é uma longa faixa de terra que tem um formato de bota. Ao sul, encontra-se três grandes ilhas, que é a Sicília, Sardenha e Córcega. Possui solo fértil, favorecendo a produção de cereais, vinhas e frutos. O clima é suave e úmido, o inverno é curto e rigoroso e o verão é seco e quente. Em diferentes épocas, diversos povos se instalaram na Península Itálica, destacando-se entre eles os itálicos ou os italiotas, os etruscos e os gregos. Itálicos ou os italiotas, eles chegaram por volta de 2000 a.C. e ocuparam a região central. Eles se subdividiam-se em latinos, volscos, umbrios, ecos, sabinos e sanitas. E também os etruscos, que chegaram à península por volta do século 8 a.C., ocuparam inicialmente a região central e depois expandiram seu território até as regiões do norte. Os etruscos, eles eram um povo comerciantes. Os gregos, eles se instalaram na península durante um movimento de colonização, em época próxima à chegada dos etruscos. Ocuparam a região sul, onde fundaram diversas cidades, que Nápoles, Siracusa, Tarento, e ficaram conhecidas em seu conjunto como Magna Grécia. A formação de Roma, ela é de origem lendária, também, lendária e original. A origem lendária vem falar sobre a fundação de Alba Longa, que é atribuída aos troianos, segundo o poeta Virgílio em sua obra Eneida. Réa Sílvia, filha do rei Numitor de Alba Longa, foi destronada pelo seu irmão. Deu à luz num convento a Rômulo e Remo, que foram atiradas no rio Tibre e recolhidas por um pastor e sua esposa. Porém, antes do pastor e a esposa pegá-los, conta a lenda, que uma loba que os tirou do rio, os amamentou, e depois que o pastor e sua esposa tomou conta deles. Quando cresceram, eles destronaram Amulho e reconduziram Numitor, seu avô, ao trono. O Rômulo mata Remo e torna-se o rei de Roma. A origem da cidade, de Roma, ela é tipo assim, se sabe pouco na realidade, inclusive sobre até a data de sua fundação. Mas, segundo alguns historiadores, ela foi fundada pelos latinos cerca de 1000 anos antes de Cristo, que se estabeleceram na colina do Palatino em busca de melhores condições de vida. E no século 8 a.C., vendo ameaçado por sabinos, que também viviam na região, os latinos uniram-se e dessa união de aldeias habitadas por pastores latinos que deu origem à cidade de Roma. Alguns historiadores acreditam que essa união tenha acontecido uma estratégia dos latinos para se defender dos ataques de seus vizinhos, que eram os sabinos. Tradicionalmente, a história de Roma ela é dividida em 3 períodos, monarquia, república e império. Então, agora nós estaremos falando sobre a monarquia. Ela teve início com a fundação de Roma, Tinha o soberano foi composto por 7 reis. Esses 7 reis, 4 eram latinos sabinos e 3 foram etruscos. O Senado, o Conselho dos Anciãos, era um órgão formado exclusivamente por patrícios. Esses patrícios eram os membros das famílias mais ricas e os únicos com direitos políticos. A Assembleia Curiata reunia todos os cidadãos das famílias aristocráticas. O que seriam essas famílias aristocráticas? Eram os que também
tinham poder e tinham dinheiro. A finalidade dessa assembleia era votar as leis e aprovar a guerra. Na época da realeza, a base da economia era a agricultura e o pastoreio. O comércio nessa época ainda era muito reduzido. Na época da realeza, a sociedade romana ela era composta basicamente por 4 grupos sociais. Esses grupos tinham os patrícios, eles formavam a aristocracia de Roma, diziam ser descendentes dos fundadores de Roma, eram os mais ricos e possuíam as melhores terras e gado. Tinham grande participação política na cidade. Os plebeus, que eram representados pelos estrangeiros, pequenos proprietários, artesãos e comerciantes, geralmente trabalhavam para os patrícios, mesmo quando enriqueciam, não podiam participar efetivamente da vida política da cidade. Eles também poderiam ser escravizados devido a dívidas. Os clientes, que é um grupo intermediário entre os patrícios e os plebeus, viviam sob a proteção das famílias patrícias, às quais eles deviam obediência. Os escravos, nessa época, né, já havia escravos em Roma, mas em número bem reduzido. Geralmente eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas. A maioria era escravos por dívidas. Em 509 a.C., um choque entre o rei, que era etrusco, e os patrícios provocou o fim da monarquia. O rei foi deposto pelos patrícios e foi implantado o regime republicano. Então, pessoal, essa é a primeira parte, né, da explicação falando sobre a monarquia. Eu quero que vocês escutem direitinho esse áudio. Se tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando, né, no dia das nossas postagens, para que possa ser esclarecida, ok? Haverá uma próxima explicação onde nós vamos falar sobre o período republicano, tá bom? Fiquem com Deus.